Boa! E aí, seus viciados em papelãozinho colorido? Tudo certo aí com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez, gravando aqui um novo conteúdo, né? Mais um novo artista aí para vocês conhecerem. Agradeço a todos aí que vem me dando apoio, me dando feedbacks, melhorias, né? A gente vem tentando melhorar aos pouquinhos, tá? Lembrando sempre que a gente tem uma pequena página ainda no Instagram. Não consigo ter muito tempo ali, né, para postar as coisas, mas eu vou fazer no meu ritmo também. Ainda mais que aqui é um projeto para se divertir e tal. Não penso em ficar um influencer gigante, né, nada desse tipo. Mas é mesmo para expor as ideias, beleza? Então, muito obrigado aí e vamos para a bucha de hoje, né, cara? Hoje, o que a gente pode vir a comentar, né? Hoje eu trouxe um artista aqui para vocês, que é uma das referências que eu tenho também como ilustrador. É um dos caras mais legais assim desse meio artístico, né? Principalmente das ilustrações de fantasia. E é um cara muito gente boa, cara, muito otimista, muito querido assim, né, pela comunidade, né? Que nada mais nada menos que um dinamarquês nascido em 1973, cara. Jesper Ejsing. Beleza, esse cara aqui, gente, é sensacional, assim, o trabalho dele. A gente conhece ele muito por conta do Magic mesmo, né, o Magic the Gathering. Ele já fez milhares de... acho milhares é muito forte, mas ele fez muita carta de Magic, assim, e muitas icônicas também, né. Então, esse cara começou ali como boa parte da gente, né, Tolkien, né, gosta ali do Senhor dos Anéis, Tolkien, né? E teve um Natal na época da vida dele ali que ele foi apresentado, né, pro D&D, Dungeons and Dragons, né? Isso cativou ele tanto a ponto dele colocar uma meta na vida dele e estabelecer o seguinte, cara: ele quer ser um ilustrador de fantasia. E isso para ele assim foi uma premissa para tornar isso uma profissão, né? E ele queria muito disso porque ele gostava desse universo mais imaginativo, toda essa questão mesmo de poder criar algo totalmente da sua mente, de como você colocar aquelas ideias que você sempre pensou, e se existisse uma criatura que vivesse embaixo da cama e como ela seria, como ela se comportava, né? Então isso foi cativando a ponto dele se esforçar muito para isso, né? Bom, na sua parte acadêmica ele começou estudando a literatura dinamarquesa, beleza? E história da arte, mas infelizmente ele não conseguiu concluir nenhum dos dois cursos, né? Isso por vários tipos de questões, porque ele acabou deixando de estudar, né, continuar os seus estudos por conta disso, para se dedicar e se tornar um freelance, né, de ilustrações nessa época. Ele trabalhou um tempo em bibliotecas, então ele pegava ali aqueles livros, muitas vezes livros de histórias que contavam, por exemplo, sobre as próprias histórias mesmo da Dinamarca, acervo de armas, armaduras, etc. E ele gostava muito de estudar e copiar aqueles desenhos todos, né? O Jesper, ele é um artista autodidata, ou seja, ele não frequentou nenhum tipo de academia ou curso. Ele foi da maneira mais ousada, eu posso dizer assim, difícil, né, de continuar, né, com um meio artístico, né, que foi nada mais nada menos que perguntando pros caras, né, chegando ali perguntando, que tipo de tinta que você usa, qual esse tipo de técnica, será que eu consigo fazer isso de um jeito mais fluido, né, será que minha pegada no lápis é muito forte? Ele foi conversando com essa galera, e assim ele foi descobrindo alguns segredos e algumas formas, né, de entender, de captar, né, aquelas ideias, né. Bom, então, quando eu estava trabalhando ali e tal, naquela biblioteca, ele conversou com a galera de lá que, assim, vai ter uma exposição aí, eu posso divulgar os meus trabalhos, os desenhos, né, as pinturas que eu faço, né.
O pessoal falou, beleza, não tem problema não. O que eles não esperavam, né, é que essas pinturas, né, porque o Jesper, ele depois vai falar um pouco da técnica dele, mas ele gostava muito de pintar, tá, gente? A principal referência dele é a pintura mesmo, tá? O pessoal não esperava que o cara ia aparecer no jornal depois. Para ele ali foi um motivo imenso de orgulho, assim, né? E foi através dessa exposição que ele conseguiu seu primeiro projeto de ilustração. Por quê? Através de um famoso, né, um ator que estava averiguando, vendo aquela exposição, ele conseguiu ali participar de um programa muito famoso na Dinamarca, né? Participar não do programa em si, mas fazer parte ali das questões das ilustrações, de designs, enfim, né? E isso abriu o primeiro leque de opções, foi o primeiro trabalho de fato dele, né, nesse meio com ilustração. Daí ele começou a trabalhar em pequenos editoriais, né, pequenas empresas ali da própria Dinamarca mesmo. E é curioso, né, porque ele começou a trabalhar ali num estúdio de um artista que depois se tornou um grande amigo dele, assim, né, que foi o Peter Madsen. Né, o Peter Madsen, ele é um quadrinista ali da Dinamarca. Ele tinha uma linha de quadrinhos chamado Valhalla, e o Jesper, ele trabalhou juntamente com ele nas cores. E esse cara foi muito importante para ele, assim, né? Depois eu cito mais sobre as referências do Jesper, mas através desses pequenos acertos assim na vida dele, e também de se esforçar, conversar com a galera, foi o que gerou esse diferencial, tá? Aí, ele, durante um período mais ou menos, assim, de uns 7 anos, cara, ele tava ali batalhando e enviando portfólios para outras empresas, principalmente empresas fora da Dinamarca, porque o mercado dinamarquês também ele é muito pequeno, e a gente sabe, né, que boa parte dos casos está tudo ali voltado ali nos Estados Unidos, enfim. Então, o que ele fez? Ele decidiu enviar o portfólio dele para Wizards of the Coast, né? O Magic. Ele fez isso por 7 anos, cara. 7 anos, e ele não tinha resposta nenhuma. E assim, isso foi deixando ele bem desestimulado, assim, ele praticamente quase deixou quieto, né? Aí, depois de um tempo, ele enviando lá e tal, ele trabalhou em algumas ilustrações para um livro dinamarquês específico. E assim, ele odiava aquele projeto, assim. Ele achava que a história era muito fraca, que a história era muito sem sal. Aí ele falou isso para a editora dele. Falou, pô, isso aqui é muito ruim, cara. Aí a editora provocou ele, falou, então é ruim? Então por que você não faz melhor então? Daí ele falou, eu faço, não tem problema, né? O Jesper também, além de artista, pintor, né? Ele também é escritor e palestrante. Então, ele escreveu um livro dele chamado Jarvis, o Aprendiz de Feiticeiro. E isso fez um leve sucesso ali na época, assim. Foi um livro bem quisto, né? E assim, é muito, muito bizarro essa história, tá ligado? O próprio Jesper falando, assim, é muito bizarro. Depois de um mês ali que ele fez esse trabalho, assim, que tinha lançado e tal, entraram em contato com ele um e-mail, né? Um e-mail da Wizards of the Coast. Aí ele falou, pô, tem um e-mail aqui dos caras, né? O nome do editor que estava lá, o editor diretor de arte e tal, também se chamava Jarvis. Aí você fala assim, pô, ele pensou, né? Pô, com certeza isso é um e-mail falso dos meus amigos aqui do estúdio, né? Que é onde ele trabalhava. Pra me pregar uma peça, assim, né? E o e-mail dizia assim, ô Jesper, tudo bem? Você gostaria de trabalhar com Magic e tal? E ele falou, pô, cara, isso aqui deve ser uma baboseira. Ele não respondeu de imediato. Ele tudo pensou que era uma pegadinha. Aí depois, no dia seguinte, assim, pensando assim, pô, vou olhar o e-mail, tava o e-mail lá de novo. Ele fala, por brincadeira eu vou falar, não, sim, eu quero participar, assim, de ser um artista de Magic e tal, assim.
Ele achou que era muito chacota. Só que o bizarro, cara, era que não era uma pegadinha, não. Era de verdade, cara. E quase ele perdeu a oportunidade da vida dele, porque sempre lutou ali por uns 7 anos, cara, que era desenhar pro Magic. Então isso foi muito maluco, cara, porque ele falou, pô, se eu tivesse, né, nem respondido, levar o pé da letra, já era. E isso foi muito doido, cara. Então o Esper, ele conta essa história assim, são coisas do acaso, né, gente? A gente sempre acha que não é possível, que tudo pode ser visto como um sinal de fraqueza, não vai dar certo, pra que eu vou enviar meu portfólio essa empresa, olha os outros artistas, né? Ele falou, gente, tem gosto pra tudo, cara. Então, não desistam, façam como o Jesper. Eu considero o Jesper o artista mais otimista que eu já vi, assim. Muitas vezes a gente tem aquele espectro do artista triste, né, cara? O Jesper é um cara muito pra frente, assim, um cara muito feliz, velho. Então, é muito interessante. Aí, nesse meio tempo, o cara abraçou o Magic e a gente conhece esse caboclo aí, cara, com essas artes maravilhosas aí, né? Vou falar um pouquinho aqui do tipo de técnica que ele usa e algumas inspirações dele também. Vou tentar fazer esses vídeos agora um pouco mais, digamos, rápido, né? Mas de um jeito mais leve, assim, tá? Depois de um tempo ele começou a ilustrar ali pro Magic, né? Fez muitas cartas, como eu disse a vocês. A principal técnica que ele usa é a pintura à base de tinta acrílica, né? A tinta acrílica, ela é uma tinta que seca muito mais rápido, né? E assim, para você ter um domínio nela, assim, você vai precisar batalhar bastante. Por quê? Por ela secar muito rápido, ela não ter esse processo simples ali de mescla, transição. Você tem que ser muito assertivo, né? Nas cores e na forma de pintar, né? As pinceladas. O Jesper virou um mestre a partir disso, assim. E isso vem muito por conta das suas influências e tudo que ele aprendeu com esses artistas, cara. Por isso é importante, cara, conversa com a galera, vai atrás, tira dúvidas, porque se você guardar todo o seu conhecimento pra si, você não vai pra lugar nenhum, tá? É uma dica que eu dou, porque tem muita gente que é soberba e acha que sabe tudo e não fala com as outras pessoas, não divulga, não explica. Isso é muito tóxico, cara. Se você sabe alguma coisa, partilhe com quem tem interesse, troca essas experiências, porque vai ser bom pra você como artista, beleza? Tá? E teve um ponto de virada na vida dele, sobre a questão da arte, assim, que é uma pintura que se chama North Watcher, né, do Keith Paxson, né, o Keith Paxson. Cara, isso assim foi uma virada de chave para ele, porque ele já tinha essa questão das suas ilustrações antigas e tal, só que ele achava ainda um pouco meio engessado, porque ele pensava nas fantasias, né, esses livros de fantasia e tal, de uma forma, mas aí ele teve uma mudança. Por quê? Nessa pintura do Keith, a gente pode perceber que tem um dragão, tá? Este dragão, ele está de costa para o observador, beleza? Por ele estar de costas para o observador, no caso, tem uma pessoa também montada nele, também está de costas, né? Para você estar num clima meio gélido, né? Frio. E a indumentária, né? As roupas do personagem, ela não é uma roupa caricata, não é aquelas armaduras todas que a gente já está acostumado a ver. Ela tem traços e especificações muito próprias da cultura do país, né? Então isso fez uma virada de chave na cabeça do Jesper, porque como ele já tinha estudado também literatura, e ele tem muito desse conhecimento do próprio país, do folclore, né? Ele mesmo fala que ele é um dinamarquês muito fervoroso, né? Ele começou a colocar nas ilustrações dele essas referências culturais, e isso deu uma virada de chave muito grande no trabalho dele, entende? Então, você saber também do seu país, entender a questão das suas referências é importante no seu trabalho, né? E isso, digamos que agrega muito mais do que simplesmente você
pegar alguma coisa genérica, sabe? Eu costumo sempre conversar também com outros artistas, explicando sobre o quão importante é você estudar referências e não simplesmente sair procurando ou desenhando de qualquer forma, né? É importante você colocar algum gostinho a mais ali no seu trabalho, sabe? Mas voltando aqui ao assunto, então a partir dessa inspiração aí que ele teve, desse artista, essa pintura, ele teve essa virada de chave, o que deixa o trabalho dele muito mais, vamos dizer assim, importante, sabe? O legal, por exemplo, como eu citei para vocês, ele tem a influência do Peter Madsen, né, que foi a primeira pessoa do qual ele teve um contato, um artista muito famoso lá na Dinamarca, e ele era muito fã desse cara, véio, muito fã. Quando ele recebeu o convite para poder trabalhar no projeto dele, o maluco, ele explodiu por dentro, mas ele simplesmente falou, não, nossa, isso vai ser muito legal. Por dentro ele explodindo de alegria, assim, né? E foi muito importante para ele porque se tornou um grande colega dele, um grande amigo. E através dessa oportunidade, né, no quadrinho Valhalla, que ele trabalhou nas cores, o próprio Peter, ele passou para ele um ensinamento muito importante, né? Ele copiou o Peter Madsen por quase 10 anos, gente. Então, é questão de arte, assim, é o ídolo dele, né? Mas ele aprendeu com o Peter sobre a questão do ponto focal. Sempre vinham para ele amostras, né, para ele pintar, e falava sombreada assim, né, como se fosse circulada, onde o Peter falava assim, Jasper, esse ponto aqui que eu quero que seja mais importante na pintura, é onde você vai dar o seu máximo. E isso mudou muito a forma dele de pensar, né? Isso que ele aprendeu sobre a questão do ponto focal. O ponto focal é muito importante, tá, gente? Ele vai determinar algumas coisas. Mais pra frente, eu dou uma semi-aula pra vocês aí de umas coisinhas bacanas, beleza? E esse foi uma virada de chave na vida dele. Depois, outro artista que inspira muito ele é o Frank Frazetta, né? Todo mundo conhece o Frank Frazetta, né, gente? É um mestre, assim, da pintura e da narrativa também, de histórias de fantasia. Só que no Frank Frazetta, o Jasper, ele entendeu que às vezes o Frank, ele fazia umas pinturas, só que deixava outros pedaços da obra assim meio a desejar. Tipo assim, ele fazia a pintura de um cara ali mó brabo, aí quando você vai ver, tipo, tá ali as caveirinhas ali mal pintada, tudo esquisito. Por quê? Porque o Frazetta, ele tinha uma essência de que não precisa pintar tudo primorosamente, lindamente. Você precisa apenas mostrar o que de fato vale a pena. Nem sempre tudo é o necessário, né? Menos é mais. E isso também foi agregando nas próprias pinturas do Jasper, né? Outra referência sinistra para ele foi o Paul Bonner, né? O Paul Bonner, ele é um ilustrador, se eu não me engano ele é inglês, e esse cara, o Jasper não sabia que ele morava na mesma cidade dele, assim, tipo a poucos metros de distância. E o Paul Bonner, ele é um ilustrador também de fantasia, que ele via nos livros e não sabia quem era, velho. E ele era famoso, só que, difícil, né? E então, uma vez, o Paul Bonner era amigo de um colega dele, e uma vez ele foi lá no estúdio do Paul Bonner. Aí lá, ele aprendeu outra patada na cabeça, assim. O Paul Bonner estava fazendo uma pintura de algumas plantas, acho que eram plantas de urze, né, que chamam. Não sei muito bem ao certo, mas estava fazendo uma pintura, né? Aí o Jasper começou a observar e tal, falei, nossa, é legal e tal, mas cadê sua referência? Tinha um livro que estava de cabeça para baixo, assim. Aí o Paul respondeu, minha referência está aqui nos livros, mas você não tá olhando e fazendo e tal. Aí ele falou, cara, eu não posso simplesmente pegar essa referência e usar ela literal. Eu pego o livro, eu olho por 5 minutos detalhadamente
observo bem, depois eu guardo este livro. E é só isso. Deixo ele de ponta cabeça e vou tentando reimaginá-lo de um jeito artístico. Outra virada de chave na cabeça do Jesper. Então você percebe que as referências elas vão trazendo para você uma abordagem muito sinistra, né? E é bacana porque ele aprendeu, né, com o Paul que não precisa usar referência o tempo todo, né? É o ponto principal dele, né? Não precisa. Outra artista que ele adora, né, que é a Claire Wendling. A Claire Wendling para mim também é uma mestre do traço. É onde tem a elegância ali, onde você consegue trabalhar traço, linha, sutileza, detalhismo, menos informação e mesmo assim uma explosão gigante de qualidade. É um trabalho primoroso. Essa delicadeza também ela traz consigo, né, além da, obviamente, a beleza, o quanto que é necessário a gente colocar tanto detalhe, o quanto que é necessário a gente deixar mais elegante uma linha, entender, como que eu misturo uma curva e uma reta e como que eu deixo aquele trabalho mais crível, mas ao mesmo tempo artístico. Então, olha como essa base de referências é muito importante, cara, para você que é artista e para você também que é um entusiasta aí, para você entender que fazer essas artes bonitas aí, cara, não é para qualquer um. Você precisa de um estudinho a mais também, né? E por fim, né, vou citar ele também, importante, é o James Gurney. James Gurney é um mestre da pintura, considerado um dos grandes expoentes nesse sentido, por conta de conseguir dar realismo a algo qual não existe, principalmente nessas pinturas de dinossauro dele que são maravilhosas. Então, como que você vai representar algo que supostamente não existe, né? Então é absurdo você pensar que há relatos que o James Gurney ele era um artesão, ou seja, ele criava cidades de papelão e modelava dinossauros para estudar a iluminação para depois pintar. Isso é absurdo, mas é estonteante você pensar que os caras fazem um rolê desse, velho, simplesmente para conseguir captar essa sensação. Então, como você criar, como você entender as cores, como você trabalhar isso de um jeito divertido. Cara, isso é um monstro, velho. Você tá de brincadeira comigo. E tem uns livros do James Gurney assim, que são praticamente tomos de informação, cara. Vale a pena caçar também o trabalho do Gurney, tá? E tudo isso, cara, como que eu expliquei aqui pra vocês, é importante para vocês entenderem que todo esse processo ele vai absurdamente melhorar a qualidade de você como artista, e também ressalta o quão importante é a gente conhecer os artistas que a gente gosta, a trajetória deles, para entender que nada vem por acaso, né? E pensando a respeito disso também, chegamos à hora de falar um pouquinho, né, sobre o trabalho do Jesper. Só que agora eu vou falar um pouquinho de uma coisa interessante, estonteante, tá? Eu tô aqui na minha tela e eu vou mostrar aqui para vocês uma coisinha, tá? Isso aqui é o trabalho do Jesper, chamado Ayula, né, a rainha dos ursos, tá? Não sei se eu deveria ter dado este spoiler, mas enfim. O Jesper, ele é também conhecido, além da sua qualidade de pintura, de iluminação, é também conhecido pelo simples fato de trabalhar muito bem com a composição. Composição é você conseguir entender muito bem, né, como é que funciona toda a estrutura daquele desenho e como você, artista, pode criar uma narrativa, contar uma história através disso. Então,
Vesper estudou muito tempo essa questão de contar histórias através das ilustrações. É o sonho da vida dele, é o que ele mais almeja, né? E nessa ilustração aqui, quando a gente bate a primeira vista, né? O que de fato mais chama a atenção? Aí você deve estar pensando, provavelmente é esta parte aqui, certo? Onde está o rosto da nossa querida ursa, né? Vamos dizer assim. Beleza, tudo bem. Daí, tranquilo. Depois, quando você olha para esse desenho, qual que é a outra coisa que vai lhe chamar a atenção? Eu falei, não sei. Como assim? Eu tô tentando olhar aqui, mas beleza, só o urso. Essa composição aqui, ela traz para vocês um monte de coisa. Uma aula mesmo, né? O Jesper também, ele é um cara que ele tem um hobby, que quando aconteceu a questão lá da pandemia, tá? Ele voltou com este hobby, que era nada mais nada menos que fotografar pássaros, né? Ele era um observador de pássaros. Ele gosta muito de fotografar. E nessa questão da fotografia, ele aprendeu muito sobre a questão das cores, a situação referente à iluminação, o plano de fundo. E isso agregou também para o trabalho dele, onde ele aplica isso. Quando ele pintava, quando ele fotografava, a primeira coisa que ele observava bem era que o fundo ficava um pouco desfocado. Isso agregava muito mais para o que ele gostaria de fato de mostrar. O fundo não era tão importante. Lembra do Frazetta? Pois bem, o Frazetta está aí também nessa situação. Vocês vão notar que o fundo, ele é um fundo um pouco mais desfocado dessa arte. Não há necessidade de detalhar também tudo isso, certo? Beleza, tudo bem. Ponto focal. Quando a gente pensa no ponto focal, aquela dica lá do mestre dele, né, do Peter Madsen, né, do Valhalla, que ele falou o seguinte: Jesper, eu preciso apenas do ponto qual é mais relevante para mim. Qual foi o ponto mais relevante? A gente pensou aqui, olha só, é o rosto da ursa, né, que é o ponto focal, é onde ele vai trazer toda a abordagem dessa pintura. Então, aí a gente já entrou na brincadeira, né? Beleza. Se vocês notarem, vocês vão perceber que a próxima coisa que talvez possa chamar a atenção de vocês é essa outra pedra aqui. Essa pedra aqui tem um rosto bem parecido com o rosto do urso, né? Como se fosse um monumento do qual exalta a personagem, a Ayula, né? Por ela ser considerada uma espécie de entidade, vamos dizer assim. E se vocês observarem muito bem, olha só esses pelinhos. Olha como que eles estão propriamente apontando para algum lugar, né? Como se fossem setinhas, ó. Ele vai apontar para esse pedaço aqui, que são esses galinhos. Nesses galinhos vocês vão ver que eles vão ter também outras direções, ó, que vai apontar para o rosto do urso. Olha que engraçado, quando você vai lendo, isso é o que a gente chama de leitura de imagem. A gente começou pelo rosto, muita gente pode interpretar de várias formas, tá? Porque eu estou fazendo uma que, vamos dizer, boa parte das pessoas iriam por esse caminho, tá? Quando a gente analisa depois, por que essa parte aqui da pata é iluminada e o resto não? Ela é para te realmente chamar a atenção aqui, para você observar esse galinho. Olha esse galinho, como ele é sacana, como ele é curvadinho. E ele vai te levar de novo para esses galinhos aqui, que estão apontando, todos eles diretamente, para o rosto da ursa de novo. Ou seja, olha que coisa bacana, pessoal. A gente começa com o ponto focal, o próprio pelo,
do bichinho vai te levar para uma direção desses galhos, das quais eles vão te mostrar novamente o rosto dessa pedra, vamos dizer assim, desse monumento, que depois, se você olhar bem, vai parar nessa parte, a única parte que também está iluminada da pata, levantada, como se fosse um comprimento. Olha isso. Depois, esse galinho curvado que vai te passar um direcionamento, voltando depois para esses outros galhos e depois para o rosto da ursa. Então, nessa composição, todos os artistas que a gente conversou, ele aplicou, literalmente. Você vai ver que tem a influência do Frank Frazetta, você vai ver que vai ter a influência do Paul Bonner. Tem coisa aí que ele não pegou literal, coisa aí que ele criou mesmo, né? A própria Claire Wendling, né, toda a sutileza, né, de deixar essa forma desse urso mais elegante, mais fina, né? O James Gurney, para você trabalhar pensando na iluminação, como ia ser, como ia funcionar. E outra coisa, a gente vai notar que nas cores, o cara também rebenta, porque ele trabalha com cores que são praticamente opostas uma da outra. Isso faz um contraste absurdo. A gente está aqui trabalhando com tons de laranja e azul. Azul e laranja são cores opostas na roda das cores, né? Isso aí é a teoria de cor, gente. O cara... Pô, eu vou falar o que do Jesper, velho? O Jesper, pra mim, é uma aula toda vez. Eu vou observar o trabalho dele e sempre vai ser uma aula, cara. Uma aula, né? E é muito gratificante falar pra vocês sobre esse artista, de coração mesmo, porque a gente fica empolgado que a gente também consegue chegar lá um dia, né? Então, quando eu vejo um trabalho desse, com esse esmero e qualidade, né, eu fico muito feliz mesmo, tá? E assim, como eu expliquei aqui pra vocês, isso aqui é uma aula de composição. Se vocês pararem para analisar muitos outros trabalhos do Jesper, vocês vão notar essas circunstâncias, né? Aqui mesmo, como eu disse, Ayula, a rainha dos ursos, um monumento exaltando a presença de uma criatura gentil, a qual também pode ser ameaçadora, mas que tem um algoz assim, nossa, quem deve ser esse bicho? Será que ele é muito ruim? Vou atrás dela. Não. Tem toda essa elegância, sutileza. Pô, é um prato cheio, gente. É sensacional mesmo, né? O Jesper, ele é um artista muito, como eu disse pra vocês, muito gentil, né? Ele também fez um livro muito importante chamado Elsewhere, né? Onde ele coloca todas, ou boa parte das artes que ele mais gostou de fazer durante a vida dele, né? E espero que venham muitas outras assim, que venham mais artes assim para encher de alegria, né? É engraçado porque no próprio Elsewhere ele fala que foi uma das coisas mais gratificantes para ele, é o simples fato de ele ter um livro ali e tem as ilustrações dele, porque desde criança ele sonhava com isso. E ele vendo um livro do qual tem aquelas histórias que ele queria colocar, pô, bateu uma salva de palmas. É sensacional. Então, como eu disse a vocês, né, um dos artistas que eu mais amo assim também, a arte dele é muito forte pra mim, né? Essa vez deu bom. Eu tenho até algumas cartinhas assinadas pelo próprio, né? Que um colega meu, ele conseguiu ir até um evento qual ele estava, né? E conseguir as assinaturas dessas cartas. É muito importante para mim, por incrível que pareça, assim. É uma coisa muito pequena, mas eu espero um dia, talvez, conhecer o próprio Jesper também. Eu agradecer ele também por tudo isso, né, cara? Por inspirar muita gente, né? Inspirar outros artistas e afins, assim. Ele é uma pessoa muito discreta também, né? Ele mora ainda na Dinamarca, né? Com a esposa e com 2 filhos dele. E assim, gente, conheçam o trabalho do Jesper. Conheçam a trajetória dos artistas que vocês gostam. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tá? Até trazer outros formatos assim, mais simples, mais diretos, mas que ao mesmo tempo sejam inspiradores para vocês. Muito obrigado mesmo por continuarem aqui conosco. Esse foi aqui o Dr. Iago de novo, e a gente se vê numa próxima.
Cuidado com os vampiros espirituais, hein? Tô de olho.